Olá, o meu nome é Karine. Nós vamos dar início à nossa apresentação, a apresentação do nosso vídeo. Então, preste atenção. Mais uma vez, olá a todos. Eu espero que já tenha iniciado o compartilhamento de tela e que vocês possam estar visualizando. Nós estaremos realizando a apresentação do nosso seminário temático, que é referente à disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, e o nosso tema será pessoas com deficiências sensoriais, visuais e auditivas. O nosso trabalho, ele foi realizado com base em 3 artigos. Esses artigos eles foram explorados ao longo da composição de nosso estudo. E eles abordam, basicamente, a temática da educação e da alfabetização versus o letramento de portadores de deficiências sensoriais. E como eu disse para você, são as visuais e auditivas. E também a gente vai seguir com contribuições de Vygotsky, que vão ser apresentadas ao longo desse vídeo com as falas das demais colegas. Basicamente, o que Vygotsky enfatiza é que o objetivo da educação de pessoas com deficiência visual deve ser o mesmo objetivo da educação de pessoas que são videntes. Então, a despeito deles conquistarem esse objetivo, da educação por vias alternativas em razão das necessidades deles que são mais específicas, cabe oferecer a esses educandos que são portadores de deficiência as mesmas oportunidades ou até mesmo as mesmas exigências que são oferecidas aos demais colegas. Então, aí a gente vê a questão da igualdade de ensino. Então, pessoal, é por isso que é importante valorizar todas as experiências desses alunos portadores de deficiência, sejam elas táteis, no caso de educandos cegos, sejam elas auditivas, no caso de educandos surdos. Ou então, por isso que é importante proporcionar intervenções que favoreçam a formação desses educandos, que, que isso se torne um processo significativo para eles. Então, que de certa forma que também venha promover o desenvolvimento psicológico, que acaba envolvendo também questões de apropriação cultural. Então, como que eles percebem as coisas ao redor deles, como que eles se apropriam de tudo isso para se formar enquanto indivíduos. Então, algo que foi abordado no conteúdo desses artigos também foi acerca das influências que envolvem a atuação dos docentes nesse processo educacional. Os autores, eles enfatizam que, embora essas políticas educacionais voltadas à inclusão desses alunos com deficiência auditiva ou deficiência visual, embora elas tenham aparatos legais para que elas sejam implementadas, para que elas sejam aplicadas, eh, para que esses alunos eles sejam integrados no ensino regular, apesar de todo esse apoio governamental, eh, legislativo, os autores eles enfatizam que, embora tenha tudo isso, o sucesso dessa prática não vai depender apenas dessas políticas governamentais ou da própria gerência escolar. Uma coisa bem curiosa que vai depender também dos agentes da educação, que são esses professores ou os educadores que lidam diretamente com os alunos. São esses profissionais que vão ali entrar em contato com o aluno, vão acompanhar o desenvolvimento dele. E outro detalhe bem importante também é que o sucesso dessa prática, eles demonstram que o sucesso vai depender do desejo dos demais alunos que são ouvintes de aprender a linguagem de sinais. Compreendem?
Então, por isso que é importante o engajamento da escola com os alunos. Então, vai a partir do desejo desses outros e mais alunos, dos professores, de estarem preparados para lidar com esses colegas que são portadores de deficiência. Assim, essa comunicação, a comunicação, ela vai acontecer de uma forma mais aberta, ou seja, não vai ter margem para falhas. Então essa deficiência ela já não vai vir a ser uma barreira na comunicação, porque isso acaba promovendo a exclusão desses alunos que são portadores de deficiência. Então o que os pesquisadores, os educadores, eles vêm afirmar é que em si, embora a cegueira, ela não provoca problemas à criança. Não é só a deficiência por si que ela vai limitar essa criança, desde que ela seja devidamente orientada nesse processo educacional. Então eles destacam que muitas vezes os problemas, eles podem iniciar, dentro da própria família. Então isso pode acontecer também devido a que problemas de ensino inadequado, de método de abordagem inadequado por parte dos professores. Então, de forma a evitar esses problemas, por isso que é importante que tanto os pais quanto a escola, eles estejam conscientes dessa realidade, da realidade de que eles precisam compreender como que a criança ela está ali absorvendo as coisas do seu meio e trazendo para si, como que ela está se relacionando com essa coisa, com as coisas. Porque muitas vezes os pais que são videntes, eles não vão conseguir compreender muito o filho que é cego e tem uma forma diferente de interagir com o meio. Então, por isso que é importante tanto a escola como os pais eles estarem conscientes dessa realidade. Então, outra coisa bem profunda que foi abordada no nosso estudo é que esses alunos que são portadores de deficiência visual ou auditiva, eles têm mais pontos de semelhança com os demais colegas do que pontos de diferença. Então, a única coisa que diferencia eles dos demais colegas é esse, esse detalhe de que eles não dispõem da visão como os demais. Então, por isso que é importante buscar os professores buscarem um referencial teórico metodológico, práticas de ensino, que de modo que ele venha trabalhar a educação desse aluno sem correr o risco de rotular ele como um aluno deficiente, que é mais incapacitado, que tem limitações e que não vai ter o mesmo progresso que os demais colegas, porque pode ter, desde que ele seja devidamente orientado. Então, é buscar educar ele sem trazer impactos negativos para a educação dele, a despeito dessa deficiência. Então, por hora é só isso. E as minhas colegas, elas irão dar continuidade na apresentação e eu vou deixar vocês com a fala da nossa colega Geisna. Olá a todos, meu nome é Geisna e nesse momento darei início à minha participação no seminário de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, onde faremos uma reflexão sobre a inclusão dos alunos surdos no ensino regular e também políticas para que ocorra tal acesso. No artigo 59, inciso 3, diz que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais professores com especialização adequadas em ensino médio ou superior para atendimento especializado, bem como profissionais de ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Sendo assim, se torna necessário uma atenção a novos estudos e capacitações dos professores do ensino regular com a língua brasileira de sinais, ou seja, Libras. Tendo em vista que as dificuldades entre professores, alunos surdos e alunos ouvintes traz uma deficiência na aprendizagem, na comunicação e
consequentemente, isolamento dos surdos. Sobre leitura e escrita, ambos são habilidades de inserção dos indivíduos em sociedade, pois a alfabetização versus letramento devem ser tratados simultaneamente dentro da escola. Pode parecer que alfabetização e letramento é a mesma coisa. No entanto, a alfabetização é a ação de ler e escrever. Já o letramento é a utilização dessa técnica em práticas sociais de leituras e escritas. E é justamente o fato desses dois fatores estarem juntos e serem trabalhados também juntos que torna a escola um ambiente privilegiado para a emancipação da criança surda no ambiente social. E é por este motivo que os profissionais da educação devem se preparar para dar o melhor, proporcionando aos surdos a superação de desafios e se tornando importantes em sociedade através das habilidades adquiridas na linguagem brasileira de sinais. Encerrando minha participação, quero deixar aqui uma frase de Irving King Jordan. Os surdos podem fazer tudo o que os ouvintes fazem, exceto ouvir. Olá, meu nome é Juliana e eu vim através desse vídeo compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência ao ler o artigo de Elcia Mazzini com o tema A Educação do Portador de Deficiência Visual e a Perspectiva do Vidente e do Não Vidente. Então, eu achei interessante o artigo, pois aborda, o tema dos deficientes visuais, fala ali no artigo sobre a percepção dos deficientes visuais acerca do seu mundo, do mundo ao seu redor, e as percepções deles, como que acontece, as dificuldades que eles enfrentam no meio educacional de aprendizagem. E ali naquele artigo é falado que o aluno hoje, ele conta com um professor um professor para ali auxiliar, e ali em uma sala de recursos junto com o professor da matéria comum, disciplina comum, ele é acompanhado, para que ele não seja prejudicado, em nenhuma fase de aprendizagem. Os universitários, segundo o artigo que eu li aqui no Brasil, eles não contam com esse apoio, que alguns alunos os alunos do Fundamental 1, do Fundamental 2, nos primeiros anos na escola, eles têm esse apoio. Já os universitários, eles não têm. E eu achei interessante também que o artigo fala sobre a importância do contato com a culinária, e tantos outros meios que possam explorar, o mundo de uma maneira para que essas pessoas, esses deficientes visuais, as crianças e também jovens, adultos, em qualquer fase, eles venham se desenvolver, A culinária é um ótimo... É uma maneira de inseri-los, assim, inseri-los em um ambiente em que eles terão ali habilidades descobertas, novas habilidades, surgirão experiências novas. E é importante, frisar também que através dessas práticas novas, e também tecnologias, com essa inserção, na vida dos deficientes visuais, eles têm mais autonomia, com suas vidas, E isso é muito importante, que o ser humano, que as pessoas, principalmente os deficientes visuais, os quais são citados no artigo, que eles têm autonomia sobre suas escolhas,
Então, o deficiente visual, ele tem que contar com um professor, com uma pessoa que esteja disposto a perceber como que as coisas funcionam para ele, né? Ter aquela percepção, aquela sensibilidade de entender como que pode ser feito um plano, né? Um ajuste ali para que o deficiente visual ele possa absorver mais, né, do nosso mundo, do mundo ao redor, do ambiente em que ele está, né, para que ele venha sanar algumas dificuldades. Então, o professor, né, ali auxiliando ele na sala de recurso, ele vai se desenvolver, apesar da sua dificuldade, da sua deficiência, ele vai desenvolver como os outros alunos, né, não vai ficar atrasado. E é interessante que o artigo cita, né, que há, há várias há várias faculdades no Brasil que ofertam o curso de educação especial e em países de primeiro mundo, os deficientes visuais, principalmente os universitários, eles já contam com a tecnologia, né, com ledores, e eles podem desfrutar de mais benefícios tecnológicos para seu aprendizado. O Brasil ainda vai chegar lá. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é a minha experiência. Gostei muito da experiência de ler o artigo, achei algo que contribuiu para a minha vida como professora e como futura professora. E é isso aí. O artigo contribuiu muito para mim e também para todos que o vão ler. É uma experiência, né, nova que a gente deve trazer para que a gente venha entender mais esse mundo dos deficientes visuais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tese de Vygotsky para a educação de pessoas com deficiências voltada aos cegos ou surdo-cegos. Vygotsky traz uma tese central na formação social e do psiquismo voltada às pessoas cegas ou surdo-cegas, visando o desenvolvimento psicológico e educação de pessoas com deficiência. A tese de Vygotsky traz um olhar diferente na formação de pessoas cegas ou surdo-cegas e traz vias alternativas para o desenvolvimento. Sobre a pessoa com essa deficiência. É interessante também que ele cita sobre um círculo vicioso em relação a essas pessoas na qual elas mesmas não acreditam no seu potencial. Então ele quebra esse paradigma e mostra que elas conseguem sim se desenvolver e conseguem se chegar em lugares onde nem elas mesmas imaginaram e também acreditam na sua capacidade de aprender e na sua capacidade psicológica. Então ele apresenta algumas vias de educacional como o Braille, que é uma forma que servem para eles aprender mais como ler, escrever, como conhecer objetos ou formas diferentes para que eles se integram no mundo, na sociedade e que eles vivam normalmente apesar da sua deficiência. Olá a todos e todas mais uma vez. Após as falas das demais colegas, eu vou dar continuidade à fala da Evelyn e, de certa forma, para agregar mais conteúdo ao nosso trabalho. E algo interessante, pessoal, de ser discutido ainda, diz respeito à definição de deficiência visual. Então, como que é feita a definição de qual aluno que é deficiente visual? Então, o que eu pretendo mostrar aqui para vocês um pouco é das controvérsias que acompanham essa forma de definição. Aqui eu trouxe para vocês informações do ambiente educacional, como eu havia dito para vocês. No âmbito educacional, esses alunos que são portadores de deficiência visual, eles ficam divididos em dois grupos, que são cegos e os portadores de visão subnormal. Aqui eu trouxe para vocês duas formas de classificação que são feitas, que uma ela é muito discutida e a outra ela já é mais aceita por ela mostrar ser mais eficiente, por ser mais humanizada, digamos assim, por levar mais em conta, eh,
as características do aluno. Então, aqui tem a classificação tradicional, que ela leva em conta a acuidade visual, e eu coloquei aqui versus a classificação conveniente. Conveniente no sentido de ser a que mais convém, a que é mais condizente, a que é a mais aceita e parece ser a mais correta, porque ela leva em conta a eficiência visual do aluno. Então, pessoal, tradicionalmente, essa classificação, essa definição tradicional, ela leva em conta a acuidade visual, ou seja, o grau de visão apresentado em cada olho, o grau de, o grau de visão apresentado nos olhos dos alunos, e isso parte de um percentual. Quanto, qual o grau de visão que é apresentado pelo aluno? Então, para fins educacionais, isso se mostrou ser pouco apropriado. E por isso que é dado preferência a essa classificação que se refere à eficiência visual, porque ela já está mais voltada a observar o aluno. Então, aqui no ambiente educacional, cego ou cega é aquela criança cuja perda de visão, aqui eu vou fazer diferenciação para vocês. Cego, no ambiente educacional, é considerada aquela criança que a perda da visão dela indica que é necessário, que deve funcionar no programa educacional dela, o uso do sistema de Braille, ou seja, ela já tem a visão dela já é mais comprometida e ela vai necessitar do Braille para estar estudando ali, né. Então e de outros equipamentos especiais também, que isso vai ser necessário, pessoal, o uso desses mecanismos para que ela possa atingir os objetivos da educação com eficácia, sem necessidade de fazer uso da visão residual que ela venha a ter. E aqui, falando sobre os portadores de visão subnormal, são aqueles que conservam uma visão limitada que, porém, esse resíduo visual, essa visão que ele possui, essa baixa visão, ainda pode ser aplicada durante os estudos dele, pode ser útil durante a aquisição da educação. Então, falando aqui para vocês sobre essa classificação baseada na eficiência visual, ela é a mais aceita, porque, diferentemente dessa anterior, ela já está voltada para as possibilidades do aluno. Então, ao invés de estabelecer de forma precoce uma delimitação rígida, numérica, baseada em percentuais de visão pré-estabelecidos, que é o caso dessa primeira, essa segunda, ela foca primeiramente naquilo que o aluno ele sabe que ele pode fazer. E posteriormente, depois serão analisados quais que são os limites que ele pode vir enfrentar durante esse processo de educação. Então, de certa forma, aí fica implícita, fica assinalada a importância daquilo que eu falei para vocês lá no início da minha fala, que é conhecer a criança na totalidade dela, voltar antes porque ela tem em comum com as outras e como que ela organiza as coisas à sua volta, como que ela aprende, para depois focalizar nas diferenças que, que existem entre elas e os demais colegas. Então, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é que, no entanto, apesar dessa segunda definição ser a mais adequada, pessoal, no entanto, o uso daquela primeira tem sido observado nos ambientes escolares e, como consequência disso, o programa educacional ele começa, em lugar de partir das possibilidades desses alunos, das características próprias que eles têm, forma de aprender, ela começa a partir dos limites do aluno, do não dispor da visão ou dispor apenas de um resíduo visual. Então, para agir diferente disso, há propostas educacionais para que a orientação desse aluno seja de forma a deixar ele nascer, dele se revelar na sua forma de ser. Então, para isso, o professor ele precisa estar atento à maneira que essa criança, que é o que eu venho falando para vocês, os professores eles precisam estar atentos à maneira
como que essa criança ela percebe e explora as coisas à sua volta, como que ela vai organizar o que ela aprende, como que ela se comunica com os outros e com o meio que a cerca. Então, retomando um pouco aqui da minha fala para vocês, eh, a ideia central dessa proposta que eu trouxe aqui para vocês vai ser ela pode ser resumida assim da seguinte forma, que a fonte mais importante de informação que os educadores eles precisam, estarem atentos para traçar o o fazer profissional dele junto desses alunos deficientes, é saber como que ele percebe as coisas, como que ele age, como que ele pensa, como que ele fala, o que que ele sente. Então, porque os deficientes visuais, eles percebem as coisas através do corpo deles, do contato, da maneira de ter contato com o mundo que a cerca. Então, por isso que é importante conhecer, para conhecer esses alunos deficientes, é necessário conhecer também os interesses e os conhecimentos deles, as habilidades. Então, o que vai revelar isso para o professor não é não é apenas o percentual de visão, que é o que a primeira teoria lá sugere. O que vai fazer com que o professor tenha conhecimento de quem é esse aluno de verdade é o referencial dele, o referencial de como que ele percebe as coisas, como que ele se desenvolve. Então, é partindo disso que os educadores eles vão conseguir oferecer oportunidade para eles entrarem em contato com com objetos novos, com pessoas, com novas situações, e assim aprender mais deles mesmos. E que eles venham a conquistar a própria autonomia. E é sobre isso que eu vou tá falando para vocês aqui agora. Aí quando eu falo para vocês em autonomia, eu trouxe aqui para vocês as contribuições de Vygotsky ainda. E para o Vygotsky, pessoal, as limitações do aluno, elas ficam reservadas ao aspecto de mobilidade, de orientação espacial. Então, para ele, os processos que são referentes ao psiquismo, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, eles ficam preservados, ou seja, a debilidade para enxergar não afeta os processos cognitivos, entendem? Isso fica preservado. E, inclusive, o lado psicológico para Vygotsky, ele pode ser trabalhado de modo que venha atuar, a ajudar na superação das dificuldades que são secundárias da cegueira. Ou seja, para o Vygotsky, ele defende que conforme um aluno portador de deficiência visual, ele vai tendo ali sendo trabalhado, a questão psicológica deles pode ajudar ele a superar os limites de mobilidade, como eu trouxe aqui para vocês, de orientação espacial, vai ajudando a superar esses limites. Um bom desenvolvimento psicológico para o Vygotsky, isso pode ser bom para o aluno. Então, para ele, a cegueira, ela não traz danos psicológicos para o aluno que é deficiente visual. Então, aqui, essas reflexões de Vygotsky sobre a educação da pessoa com deficiência, elas inspiram a implementação de experiências educacionais que venham a favorecer a autonomia, que é o que eu falei para vocês anteriormente. É, implementação de experiências que venham a favorecer a autonomia e a cidadania dessas pessoas que possuem deficiência, que sejam criadas para elas condições de superação dessa deficiência no plano social, para que eles possam se desenvolver mais dentro da sociedade. Então, é por meio do oferecimento de condições de desenvolvimento
para a participação social dessas pessoas, que elas passariam a ser reconhecidas por suas especificidades e não pelas limitações. Então, que eles sejam conhecidos como sujeitos e não como apenas pelos limites da sua cegueira. Então, aqui eu vou finalizar mostrando para vocês o sistema de Braille que é usado para vocês darem uma visualizada, o alfabeto, como que são alguns sinais. E pensando na questão de autonomia que eu falei para vocês, que é importante, que o Vygotsky também reforça isso, que é importante que esses pessoas portadoras de deficiência visual, eles venham a ter autonomia, venham a ter um bom desenvolvimento social, que eles é necessário ofertar para eles oportunidades e também questões de acessibilidade em locais públicos. Então, por isso que vem sendo tomadas medidas como essas que eu estou mostrando aqui para vocês nas telas. Se vocês forem em determinados lugares, vocês vão conseguir observar em banheiros, em elevadores, em portas de determinados lugares públicos, também escadas. Isso aqui são sistemas de Braille, são escritas em Braille, palavras em Braille, para que os cegos eles possam, com o tato, sentir o que que eles estão fazendo, que lugar que eles estão, se o banheiro é masculino, se é feminino, e aqui indica essa essa setinha vermelha aqui está indicando para o cego ele sentir com o tato a subida de uma escada. Então, pessoal, é importante que, como o Vygotsky ele fala, o psicológico dessas pessoas ele não é afetado. Então, o limite, o que pode limitar esses deficientes visuais é a falta de oferta, a falta de compreensão da sociedade. Então, quanto mais tiverem esses reforços, esses esforços para tornarem as coisas mais acessíveis para eles, isso vai colaborar para eles estarem superando essas limitações. E vou encerrar aqui para vocês com um poema escolhido pela nossa colega, que ele diz: mãos que falam, amor espalham, mãos que se calam, que não se permitem, deixam muitas pessoas aflitas, pois não conseguem se comunicar, porque o amor ao próximo, porque o amor ao próximo ele não quebra essa barreira. A língua brasileira de sinais, ela é fascinante. Imagine só, mãos comunicantes, isso é mágico. Então eu quero encerrar para vocês aí com esse poema e deixar essa reflexão para vocês. Aqui eu encerro mais essa apresentação. O grupo espera que tenha sido agradável e da compreensão de todos e todas. E até a próxima!